Olá, estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre o verbo hebraico. E agora nós vamos entrar na parte mais prática. Até agora é tudo muito teórico e tal, são bases teóricas para você manter na sua mente, mas que na prática a gente vai ver lá na frente. Agora, esse material que nós vamos ter agora, e que nós vamos ver a partir desse momento, é um material muito mais prático. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, para que a gente possa trabalhar. Nós estamos trabalhando aqui no site hebrewforchristians.com, né? E nós vamos falar hoje sobre a propriedade dos verbos hebraicos. A gente já viu a questão da raiz, a questão das famílias verbais, e agora nós estamos entrando naquilo que a gente vai usar no dia a dia mesmo, na hora da tradução. Então, vamos lá. Como outras partes da fala, né, que nós aprendemos, os verbos hebraicos têm uma série de propriedades gramaticais que são comuns, nesse caso aqui, são comuns ao português, né, as quais nós já conhecemos. A pessoa, que expressa a relação entre o verbo e o falante. Então, o verbo hebraico tem três pessoas. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, a segunda pessoa, a pessoa a quem se fala, e a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala ou do que se fala. Então, vamos lá. A expressão entre o verbo e o alto-falante. Alto-falante aqui deve ser tradução errada, o falante, o próprio falante. Um verbo pode estar na primeira pessoa, eu ou nós, na segunda pessoa, você ou tu, ou na terceira pessoa, né, que seria tu ou vós, ou na terceira pessoa, eles, elas ou eles. Então, abreviando, nós usamos o número 1, 2 e 3 para as três pessoas. Ok? Você pode, inclusive, pôr aquele primeiro, primeira, tá? Aquele azinho, aquele o suspenso, né? Que pode ser. O número significa se ele é singular ou plural. Em grego, em hebraico, nós temos esses dois números para os verbos. Ok? Número é a propriedade que indica se um ou mais de um sujeito é referenciado ao usar o verbo. Então, os verbos podem ser singulares, referindo-se a um assunto, né? Eu bato, ou plural, referindo-se a mais de um objeto. Nós batemos, aqui no caso, refere-se a mais de um sujeito. Normalmente abreviado como S para o singular e PL para o plural. Isso tudo você já sabe. O gênero, que é masculino e feminino, MF. Ok? Agora, a voz que nós conhecemos em português, a voz é dada pelas famílias verbais. Então, lembre-se disso. No hebraico, o que faz a voz ativa são os graus dos verbos. O cal, o piel e o ifil estão na voz ativa. O nifal, o pual e o rofal, ou rufal, está na voz passiva. E a voz média, ou voz tem ação reflexiva, é dado pelo ritpael, fazem parte dos troncos verbais, das famílias verbais, que no vídeo passado nós conversamos sobre isso. Uma coisa muito importante é que também é dado pelos troncos verbais, é isso. A ação pode ser simples, no cal e no nifal, ele bateu ou foi batido, né? A ação intensiva, o aspecto intensivo. Então, por exemplo, ele bateu, mas ele bateu tão forte que quebrou. E foi quebrado, que é a voz passiva, que é dado pelo piel e pelo plual. E a ação causal, que é dado pelo ifil, aqui é dado pelo piel, plual e ritpael, tá? O reflexivo também é intensivo. A ação causal, que, por exemplo, pode causar ser atingido. Verbos hebraicos, ao contrário dos verbos ingleses ou portugueses, né, que vem do inglês, são inflexionados por causalidade. Você pode olhar para uma forma de verbo e dizer se o sujeito de uma frase está fazendo algo acontecer ou com outra pessoa. Isso é o grau causativo que dá o aspecto. Esse tenso aqui é uma tradução errada também. Tense é tempo. O que nós chamamos de tempo em hebraico? Então, enquanto os verbos em inglês, em português, indicam tempo por meio de alterações ortográficas ou pelo uso de verbos auxiliares, principalmente em inglês, né? Então, por exemplo, eu falo, eu estou falando, eu vou falar,
né? Essas traduções aqui estão meio falhas. Os verbos hebreus não estão marcados com o tempo. Você não pode dizer apenas olhando para uma forma do verbo sem o contexto quando a ação ocorre. Porém, há partículas presentes para indicar a ação presente. Verbos em tempo perfeito indicam normalmente ação passada ou concluída, é o famoso katal, ok? Verbos no tempo imperfeito ou no incompleto, no ictol, indicam ação futura ou incompleta, embora, note, não são generalizações e nem sempre se aplicam. Cada caso é um caso. O hebraico muitas vezes usa uma forma do verbo ser, ou um advérbio para indicar uma sensação de tempo. O tempo perfeito é, às vezes, chamado de forma sufixada, porque ele recebe sufixos para indicar que ele está no katal. O katal aqui é o tempo que nós usamos. Enquanto que o ictol, o imperfeito, é chamado de forma prefixada, embora o imperfeito também use prefixos. Então, olha só, nós temos um exemplo aqui com a raiz, com a shoresh, chamar, que é enviar. Okay? Na verdade, é shin, mem, resh. Essa é a raiz. Esta raiz pode dar origem a um tempo perfeito, ou katal, que é marcado pela presença de sufixos. Nesse caso aqui, eu enviei, chamar-te. Este mesmo verbo, esta mesma raiz, que é o enviar, né? E enviar, quando colocado no ictol, ele recebe um prefixo, que é eshmor. Eshmor é eu enviarei. Eu enviei, eu enviarei. A grosso modo. Isso indica uma ação completa e essa indica uma ação incompleta. Nós já vimos a diferença entre verbos poucos, verbos fortes, verbos fracos, e agora eu quero passar para vocês aqui uma nova... Espera aí, deixa eu trocar aqui para o futato. Perdão, estou aqui fazendo... Deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, está aqui, exatamente isso que eu quero. Aqui. Olha só. O que nós estamos estudando aqui é o verbo, ok? Que nós chamamos de kal, porque ele está no tronco ou no padrão simples, ativo, do perfeito ou completo, mas que nós vamos chamar de katal, ok? Então, tecnicamente, nós estamos falando do, vou pôr tudo em maiúsculo, katal. O que é o katal? O katal é o tronco mais simples, a raiz, ou caule mais simples, a raiz é sempre a mesma, mas no tempo katal, que pode também ser chamado de perfeito ou de completo. Em algumas gramáticas antigas pode até ser chamado de pretérito. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui ensina a gente a ver. Isso aqui nós vamos deixar para depois, a questão das raízes, a gente já falou alguma coisa. E a questão dos padrões, nós também já falamos alguma coisa. Você tem esse material aqui lá na plataforma, você pode ler e tal, o que são os padrões, né? As conjugações, que é o nome que se dá ao tempo. Então, olha só, os verbos hebraicos apresentam dois tipos de conjugação. Um tipo finito e um tipo não finito. Um pouquinho só. Aqui, ok. O tipo finito e o tipo não finito. As conjugações finitas são usadas para pessoa, gênero e número. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma aula só sobre isso aqui. Eu estou querendo chegar direto no paradigma. Né? O paradigma de um verbo é um quadro que mostra as formas verbais para a primeira pessoa,
segunda pessoa e terceira pessoa, masculino, feminino, singular e plural. Isso é uma tabela. Normalmente, as gramáticas trazem essa tabela, dando para você as dicas das modificações que a raiz sofre. Então, olha só. Ele vai dar o exemplo aqui. O paradigma do verbo ser na nossa língua inclui eu sou, tu és, ele é. Assim por diante. Em nossa língua, os paradigmas vão da primeira pessoa para a terceira pessoa. No hebraico, os paradigmas vão da terceira pessoa, que é a forma mais simples, ela não tem nenhum acréscimo, pelo menos no grau catal, até a primeira pessoa. Então, da terceira pessoa, que é a maneira mais simples, para a terceira pessoa. Ok? Onde é que está essa famosa tabela, né? Esse famoso paradigma? Está aqui, olha, o cal completo. Espera um pouquinho. Falta uma palavrinha aqui. Cal, catal, completo. Ok? Cal é o padrão, catal é o paradigma, ou o tempo. Ok? Então, olha só. O verbo começa da terceira masculino singular. Aqui, catal, deixa eu aumentar para ficar bem... ok, para ficar num tamanho aqui bem bacana. Então, olha só. Em alguns casos, o verbo usa o pronome. Em outros casos, não. Então, catal. Note, é a raiz com um padrão simples, que é kametz patá. Catal. O significado de catal é matar. Um pouquinho. Matar. Por quê? Note bem, os gramáticos hebraicos, lá atrás, usaram o termo palavra, ok? Paal, ou poel é uma palavra, para fazer um paradigma. Só que eles perceberam que era um problema, porque Paal é um verbo fraco, então ele sofre modificações na raiz. Com o tempo, eles mudaram e passaram a usar como paradigma um verbo forte, uma raiz forte, que tem as 3 letras sem nenhuma fraqueza, não tem nenhuma letra fraca. Que são letras fracas? São guturais, o iud ou o num. Ok? Então, o catálogo são todas consoantes consideradas fortes, porque ela não vai mudar. Note que o padrão vai estar aqui o tempo todo. Está vendo aqui? Ó, catálogo, tá vendo? Lá, esse padrão, note, a terceira pessoa do masculino singular não tem nenhum prefixo, nenhum sufixo, apenas o padrão do kametz e o patá. Isso vai mudar em alguns casos, mas em geral vai se manter. Olha só, se você descer aqui na tabela, você vai perceber, olha, o kametz catal, o kametz patá, kametz patá, kametz patá. Mas aqui não. O que acontece aqui? Como você acrescenta aqui um sufixo feminino, que é kametz, re, isso faz com que haja uma modificação na dinâmica das sílabas. Então, note, esta sílaba passa a ser uma sílaba forte, aqui, ó, catal, aqui é a sílaba forte, catal. Nesse caso aqui, a sílaba forte está aqui, ó, lá. Então, o que vai acontecer? Catla, que é a terceira pessoa do feminino singular. Então, aqui seria ele matou, e aqui ela matou. Ok? O tu, aqui, ele é caracterizado pela segunda pessoa, ele é caracterizado por, deixa-me ver aqui, ele seria masculino. Tá? Eu vou postar um meme que fica mais fácil. Não fica estranho isso aqui? Não. Então, vamos aqui. Tu, masculino, tá? Se você quiser usar o pronome é a tá. Note que esse tá vai para cá. Então, olha, catal, tá. Mas continua sendo
essa sílaba forte, nesse caso específico. Porque, senão, se você fizer catalta, vai ter que ter outras modificações. Então, a sílaba forte é essa aqui, catalta. Catalta. Catalta é paroxítona. Catalta significa tu mataste. Catalte significa tu, mulher, mataste. E a primeira pessoa é caracterizada por essa terminação aqui, ti, que é forte. Então, vai ser catalti. Catalti. Não é forte, não, ela é fraca. Não é catalti, mas pode ser. Então, depois a gente vê qualquer um que você falar está correto. Catalti ou catalti. Ok? O pronome para eu é ani, eu, ou anok, que é eu intensamente. Isso é chamado de segunda, vamos lá, chamado de primeira pessoa comum, porque tanto serve para homem como para mulher, serve para masculino e feminino. Eu pode ser masculino ou feminino, singular. Então, catal, catla, catalta, catalte, catalti. Eu, vamos lá, ele matou, ela matou, tu, homem, mataste, tu, mulher, mataste, eu matei. Isso é o singular. O plural, ele é caracterizado o seguinte, aqui é eles. É a terceira pessoa comum, como em português, é só acrescentar este sufixo, u, e aí você vai ter catal, não, desculpe, catlu. Por quê? Porque esse u é forte, e aqui no meio você tem que trocar o patá pelo chevar. Então, catlu. Ok? No caso da segunda pessoa masculino, atem, que é vós, que tal tem. Olha o que acontece aqui. Quando você incumprida uma palavra, a letra aqui ela tem que compensar e ela vira um chevá. Então, que tal tem? Então, que tal tem? Que tal tem? Esse tem não é forte. Essa palavra é paroxítona. Então, que tal tem? Vós, homens, matastes. Que tal tem? Vós, mulheres, matastes. E, por fim, você tem a terminação nu, que é comum plural. No plural, anarnu, esse nu, a gente vai lá para cá, anarnu, nós, catalnu. Catalnu é nós matamos. Então, vamos lá. Eles ou elas mataram. Perdão, onde é que está aqui? Está aqui. Eles ou elas. Tá? Poxa vida, onde é que foi parar essa letra? Esse caractere. Tudo bem, não estou achando aqui, mas vamos lá, está aqui. Catar, eles ou elas mataram. Vós, homens, matastes. Vós, mulheres, aten ou atná. Vós, mulheres, mataram. Cataltem, catalten. E nós, homem ou mulher, dependendo de quem está, catalnu, matamos. Este é basicamente o paradigma do CAL. Você tem aqui algumas informações dizendo tudo que eu já disse para você e tal, e na próxima lição a gente vai dar uma olhada aqui no uso. Como é que como é que a gente traduz, tá bom? Por enquanto, decore estas terminações. Terceira pessoa não tem terminação nenhuma, terceira pessoa masculina. Terceira pessoa feminina tem a terminação A. Na segunda pessoa, masculino, tem a terminação K, no feminino tem a terminação T. São átonos, então você tem catalte, catalte. Tá? Catalta, catalte. E a primeira pessoa do singular tem a terminação ti, catalte. No plural, você tem a terminação u. Na terceira pessoa serve tanto para homem como para mulher, tanto para masculino como feminino, catlu. Aí você vai ter
o masculino da segunda pessoa, que é vós, cataltem, com mem final, cataltem, que significa vós matastes. Cataltem, vós, mulheres, matastes. E, por fim, a terminação nu para a primeira pessoa do plural, que é catal nu, que significa nós matamos. Ok? Então, por enquanto, é isso. Você tem os exercícios para fazer, estão lá na plataforma, e você tem também os vídeos para assistir. Aproveite essa semana para se preparar bem para a próxima aula, onde a gente